Esse vídeo não é para crianças, esse vídeo é para adultos. Então, se você é criança, pode sair desse vídeo, fecha, vai ver vídeo de Minecraft, de qualquer outra coisa. E se você é um adulto responsável, eu te convido a ver esse vídeo até o final. Então, vem comigo. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Levi Dias, eu estou aqui para te ajudar a mudar de vida financeira. E o vídeo de hoje, como vocês podem ver, ele tem uma chamada mais séria, pois realmente o assunto de hoje é sério. E claro, eu não poderia deixar de falar que o vídeo de hoje é muito especial, porque eu vou mostrar para vocês. O vídeo de hoje vem diretamente do RM12. Eu peguei um dos assuntos que eu falo no RM12 e estou trazendo para o vídeo de agora. Uma das coisas que eu ensino no RM12 é sobre as 3 responsabilidades financeiras do cristão. E eu vou trazer esse conteúdo para vocês hoje, agora. Então vamos lá. Então galera, nós como povo cristão temos 3 responsabilidades financeiras principais que nós devemos cumprir para viver um evangelho saudável, um evangelho condizente com o que a Bíblia diz para nós. No final das contas, nós precisamos viver um evangelho coerente com o que diz a Bíblia e não com os nossos achismos. E através do RM12 eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E eu reforço com vocês, nós precisamos viver uma vida coerente com o que a palavra diz, inclusive na questão financeira. Mesmo que num primeiro momento isso seja dolorido ou desconfortável de se ouvir. E se por acaso você se sente nessa situação, fica tranquilo que essa dor e esse desconforto é passageiro. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira responsabilidade financeira do cristão, que é a família. Eu teria várias formas de apresentar para vocês o porquê que a família é uma responsabilidade financeira do cristão. Mas para simplificar e trazer de uma maneira bem simples de ser entendida, eu vou resumir ela em 2 partes. E nessa primeira parte, eu quero trazer a atenção para a parte do marido, para a parte do pai da família. E a questão é: o marido, o pai da família, ele precisa ser a pessoa que mais trabalha, que mais se sacrifica pelo seu lar, pelo bem do seu lar e pelo sustento dele. E qual é a base bíblica que nós podemos ter na própria Bíblia que nos faz ter esse entendimento? E é simplesmente Efésios 5:25. Vou ler aqui com vocês. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Uma vez o homem ter como parâmetro amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, nos faz precisar parar e refletir sobre esse assunto. E eu quero que você reflita comigo nas seguintes questões. Jesus por algum acaso deixou a sua igreja passar fome? Jesus por algum acaso deixou a sua igreja desfalecer? Jesus por acaso deixou a sua igreja insegura com as coisas presentes ou com as coisas futuras? E a resposta é basicamente não, nunca deixou. E se Cristo nunca deixou a sua igreja desamparada, então por que o marido deveria deixar a sua esposa, a sua família, a sua casa desamparada também? Então, se você é um homem adulto, saiba que isso é um chamado diretamente para você. E eu quero fazer um rápido disclaimer aqui. É muito importante a gente ressaltar que ser a pessoa que mais se esforça, que mais trabalha, não tem nada a ver com ser a pessoa que ganha mais dinheiro. Isso são 2 assuntos totalmente diferentes. E se vocês quiserem, eu posso trazer esse assunto específico sobre o homem e a mulher ganhar mais num outro vídeo à parte que eu posso fazer. Então, deixe aí nos comentários caso você tenha interesse sobre esse assunto. E a segunda parte que eu dividiria a parte da responsabilidade da família é a responsabilidade dos pais para com os filhos. E é de suma importância eu estar falando desse assunto, porque hoje no Brasil o número de endividamento tem crescido de maneira avassaladora. E parte disso é pais acumulando dívidas para os filhos. Infelizmente hoje tem diversos pais que estão acumulando dívidas para os filhos através do uso do nome dos próprios filhos para fazer alguma compra, seja ela qual for, seja o gasto qual for. E isso não é uma atitude correta. No final das contas, os pais, quando estão agindo dessa forma, eles estão agindo de maneira contrária com o que a Bíblia diz. E eu vou mostrar para vocês. A primeira referência bíblica que eu quero mostrar para vocês é em 2 Coríntios 12:14, que diz:
Os pais devem juntar riquezas para os filhos e não o contrário. A segunda referência está em Provérbios 13:22, que diz: o bom homem deixa uma herança para os seus netos. Ou seja, pais responsáveis e sábios pensam de maneira geracional positivamente. E o que isso quer dizer? Que eles estão pensando em deixar uma herança não só para os seus filhos, mas para os seus netos. E o mais interessante disso tudo é que isso tem tudo a ver com investimentos. Por quê? Na fórmula de rentabilidade dos investimentos, o tempo é o principal fator que agrega na rentabilidade de determinado ativo. Então, um homem que tem conhecimento sobre investimentos sabe fazer os movimentos corretos para poder deixar uma herança para os seus netos. E é claro que existe essa questão da inflação, do desemprego, da pandemia, mas nós não podemos omitir essa responsabilidade financeira que temos que ter com nossos filhos e com nossos netos, sempre pensando de maneira geracional. E eu preciso frisar um ponto com vocês. Sempre quando falamos de educação financeira cristã, nunca é só sobre dinheiro simplesmente, mas é sobre uma vida coerente em relação ao que a Bíblia diz, inclusive na parte financeira, dando rumo para a nossa família, para os seus filhos, para os seus netos, seja as pessoas que estiverem ao seu lado, ao seu redor, sua comunidade, não importa. A sua vida financeira impacta todos ao seu redor. Então eu convido vocês, pais, a refletir comigo qual é a herança que vocês têm deixado para a sua família, qual é a herança que vocês têm deixado para os seus filhos, qual é a herança que vocês estão deixando para os seus netos. E com o fechamento dessa segunda parte, eu encerro a responsabilidade financeira familiar. E agora vamos para a segunda responsabilidade financeira do cristão, que é a sua igreja local, a sua comunidade. Eu poderia usar diversos outros textos para mostrar isso, que inclusive eu faço isso no RM12, mas eu vou me ater ao simples texto de Efésios. Ainda em Efésios 5:25, quero que você preste atenção aqui comigo. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Uma das características de um bom investidor é reconhecer o valor frente ao preço daquilo que está se comprando, adquirindo, analisando o que for. É reconhecer valor. E analisando tudo que já existiu nessa terra, não existe nada que tenha mais valor que a vida de Jesus Cristo aqui na terra, a vida que ele teve aqui. Não existiu nada mais de valor do que isso. E para pensar comigo, enquanto Jesus esteve nessa terra, não existiu nenhum ato maior feito por ele, senão o ato de sacrifício dele em prol da igreja. O maior ato de Jesus na terra foi dar a sua vida para salvar a sua igreja, para salvar a sua noiva. Ou seja, Jesus morreu para salvar a igreja. Agora pensa comigo, se Jesus, que foi a coisa mais preciosa que passou nessa terra, deu sua vida em prol de uma igreja que era imperfeita, que era suja, que era pecadora, que fez todas as atrocidades possíveis com ele. Se Jesus, que foi Jesus, deu a sua vida em prol dessa igreja, quem somos nós para não contribuir financeiramente em prol da igreja? Toda vez que nós deixamos de contribuir com a nossa igreja local, nós estamos dizendo, através de ações, que o nosso dinheiro tem muito mais valor que o sacrifício de Jesus pela igreja. E eu quero frisar isso para você. Seu dinheiro não é mais importante que a igreja. O seu dinheiro não é mais importante que o sacrifício de Jesus. Então, cara, se você tem dureza de coração para estar ofertando a sua comunidade local, a sua igreja local, eu te convido a quebrar esse sentimento, a quebrar isso que está dentro de você. Porque Jesus, mesmo vendo uma igreja que falhou demais com ele, ainda assim ele se sacrificou por ela e cumpriu a sua obrigação, cumpriu a sua responsabilidade como noivo. Então, contribua com a sua igreja local. E a terceira responsabilidade financeira do cristão, que eu vou trazer no vídeo de hoje, é ministério. E é muito importante eu destacar isso porque igreja local é uma coisa e ministério é outra. Tem pessoas que, até por uma boa vontade, elas pegam o dinheiro que deveria ser destinado à igreja local e acabam contribuindo, seja com algum missionário, seja com alguma instituição de caridade, seja com qualquer obra de caridade positiva, e elas pegam esse dinheiro que deveria ir para a igreja local e mandam para essa obra de caridade. E, infelizmente, isso é errado.
E é claro que esse canal ele é muito respaldado na Bíblia e eu vou mostrar para vocês como aconteceu na Bíblia um investimento na questão ministerial sem afetar a responsabilidade com a igreja. Vamos ler Lucas 8, 1 a 3. Depois disto, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 apóstolos, os 12 discípulos iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Esse texto nos mostra que mulheres, pessoas que inclusive eram desfavorecidas naquela época, mulheres contribuíam financeiramente com o ministério de Jesus e seus discípulos. E por que é tão legal eu destacar isso para vocês? Porque naquele tempo existia a contribuição que era necessária dar no templo, para o templo. Em Lucas 21, nós podemos ver que doar dinheiro para o templo era uma das obrigações da época. Lá existe a história da viúva que doou algumas poucas moedinhas e Jesus estava lá conferindo e ajudando na recepção das ofertas. Então, uma coisa não omite a outra. Existia a contribuição do templo e existia a contribuição ministerial específica para o ministério de Jesus. E esse ponto é muito legal de destacar porque nós podemos ser totalmente relevantes na sociedade através da contribuição financeira para ministérios específicos. Imagine você naquela época, se você tivesse a oportunidade de contribuir financeiramente, diretamente, dentro do ministério de Jesus. Ia ser incrível, com certeza, ia ser algo que ia ser lembrado durante toda a história, assim como essas mulheres estão sendo lembradas até os dias de hoje. Vou dar aqui alguns exemplos agora de ofertas ministeriais que você pode estar contribuindo caso você tenha interesse. Primeiro, missionários. Segundo, orfanatos. Terceiro, asilos. Saiba que, através do uso sábio do seu dinheiro, você pode ser muito relevante na sociedade. Inclusive, a oferta para o campo missionário é algo que nós precisamos melhorar muito na nossa realidade brasileira. E agora eu quero saber de você. Qual ponto você achou mais interessante dentro das principais responsabilidades financeiras do cristão? Tem algo a mais que você queira agregar ao vídeo? Deixa aqui nos comentários, eu vou ler todos eles e responder todos eles. Antes de finalizar o vídeo, eu quero dizer duas coisinhas bem rapidinho. Se você achou o conteúdo desse vídeo importante de valor, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, para você me dar essa força, dá o seu like, ativa o sininho, comenta aqui embaixo, porque isso me ajuda muito no engajamento e eu quero alcançar ainda mais pessoas através dessa palavra cristã na parte das finanças. Então, se você quiser me dar uma força, eu agradeço toda a sua ajuda. E eu quero mostrar para vocês rapidinho a apostila do RM12. Se você se interessa pelo assunto de finanças pessoais e investimentos dedicado ao público cristão, eu quero te mostrar rapidamente o que é o RM12. Essa aqui é a apostila da qual eu uso para ministrar o RM12 para os meus alunos. E através do RM12, dessa apostila, existem diversos ensinamentos que têm a capacidade total de mudar a vida financeira de um cristão. Ou até também, se você não for cristão e tiver interesse de mudar de vida financeira. Os princípios bíblicos servem para todos. Então, se você tem interesse em estar fazendo RM12, me manda uma DM no Instagram, @levidedias. E galera, pelo vídeo de hoje é isso. Eu agradeço você que ficou até o final do vídeo e vejo você na quinta-feira. Tamo junto, galera. Valeu!